Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Aqui é a professora Paula Regina, chegando na área para mais uma videoaula espetacular. Mas antes, vamos começar aqui perguntando a vocês se vocês gostaram do nosso vídeo de introdução. Eu espero que sim, que você tenha assistido com bastante atenção, que você possa refletir nesse dia de hoje sobre os temas que foram tocados ali nesse vídeo especial. Vocês sabem que a gente sempre começa com um texto ou com um vídeo reflexivo às nossas aulas, né, pessoal? Mas sem mais delongas, vamos que vamos, porque o assunto novo de hoje é mais uma classe gramatical chamada advérbio, tá certo, pessoal? Então vamos lá entender, relembrar ou aprender, né, caso isso ainda não tenha acontecido, o que de fato é essa classe gramatical chamada advérbio. E aí eu já convido aqui você a refletir comigo sobre o que significa o advérbio. E aí você consegue, através dessa palavra advérbio, imaginar algo? Lhe vem à mente alguma outra palavra que esse nome advérbio te faz refletir aí do outro lado? Muito bem. Se você aí do outro lado pensa que advérbio tem algo a ver com os verbos, muito bem, é um bom caminho, tá bom, pessoal? Mas vamos lá entender, então, através da prática, tá bom? Essa classe gramatical, que não é nada difícil, mas que precisa da nossa atenção. Vamos que vamos, então. Pessoal, aqui, olha, nós temos já exemplos práticos, né? De como a gente poderia estar, por exemplo, proferindo uma oração aqui, ou um enunciado muito real e atual, né? Com essas aulas que nós estamos tendo ultimamente através do mundo virtual. Então, seria muito comum eu falar exatamente assim agora, nesse instante. Os alunos entraram no Meet, tá certo? Reparem aqui, pessoal, que apesar de ter um espaço aqui no meio, se eu falasse apenas isso, os alunos entraram no Meet, teria sentido para você aí do outro lado? Tenho certeza que você está dizendo sim, professora. Você está afirmando que os alunos estão usando a plataforma Meet nesse instante. Exatamente, pessoal. Agora vamos imaginar que a oração não foi apenas os alunos entraram no Meet, mas foi dessa forma aqui, olha. Os alunos entraram tarde no Meet. Aí eu pergunto para vocês, continua tendo sentido? Sim ou não? Se você aí do outro lado está dizendo sim, continua tendo sentido, mas é diferente dizer os alunos entraram no Meet e dizer os alunos entraram tarde no Meet. Qual é a diferença, pessoal? Muito bem, se você está dizendo agora, quando você colocou a palavra tarde, especificou o momento que esses alunos entraram no Meet. Não foi na hora certa, professora, foi tarde demais. Pois é, pessoal, fique esperto aí. A gente lança o link e você entra na hora certa, ok? Muito bem, gente. O que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Bom, tem tudo a ver, mas eu preciso, antes de prosseguir, perguntar a você o que foi que aconteceu quando a gente acrescentou a palavrinha tarde. Repare que a palavra tarde, quando ela não estava aparecendo aí, né? Nós tínhamos um enunciado apenas dizendo que os alunos entraram no Meet. Agora, quando a gente coloca ou acrescenta a palavra tarde, a gente modifica, perceba bem,
a gente modifica o sentido do que estava sendo dito. Por quê? Porque agora eu vou colocar uma palavra nova aqui que indica um momento em que essa ação, lembra aí que entraram, é um verbo de ação, né? Você já sabe muito bem que verbo são palavras que indicam ações, além de estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Nós vamos relembrar os verbos também, mas é uma coisa que certamente todos aqui já sabem, que a palavra expressou uma ação, ela é um verbo, né? Então, reparem que quando a gente colocou a palavra tarde, essa palavra tarde, ela alterou o sentido do verbo entraram. Por quê? Porque quando eu coloquei tarde, eu estou especificando o momento em que esses alunos praticaram a ação de entrar na sala do Meet. Eles entraram tarde. Então, pessoal, essa palavrinha tarde, ela modifica o sentido, ela modificou o sentido da oração inicial e ela também, olha, modifica aqui o momento em que essa ação aconteceu, tá bom? Então, quando uma palavra ela modifica o sentido de um verbo, eu vou chamar ela de advérbio. Muito bem, pessoal. Então, advérbio tem a ver com verbo? Tem sim. Ad significa junto, ó. O ad aqui significa junto. E vérbio vem da palavra verbo. Então, advérbio significa junto do verbo. Sabe o que é que o advérbio ele significa? Ele significa que o advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo e indicar uma circunstância. No caso aqui, pessoal, quando eu digo que os alunos entraram tarde no Meet, a circunstância desse advérbio é uma circunstância que a gente chama de tempo. É um advérbio de tempo porque tarde indica exatamente o tempo em que os alunos entraram no Meet, tá bom? Então, a primeira coisinha que a gente tem para saber sobre advérbio é que ele tem esse poder, é uma palavra que tem o poder de modificar um verbo, tá bom? Vamos continuar analisando aqui, ó. Os alunos chegaram no Meet. A gente já sabe que essa oração aqui não teria problema nenhum. Ela também expressa um sentido, um significado, né? Quando a gente coloca assim, os alunos chegaram tarde no Meet, aí você já sabe que tarde é um advérbio que está modificando a ação aqui, o momento em que eles chegaram ou que eles entraram no Meet, né? Então, a gente já sabe que tarde é um advérbio de tempo, tá bom? Agora, pessoal, vamos imaginar que a oração aqui não fosse apenas os alunos chegaram tarde no Meet, mas fosse assim, ó, os alunos chegaram muito tarde no Meet. E aí, pessoal, ficou com o mesmo sentido anterior, quando não existia esse muito? Uma coisa é a gente dizer, os alunos chegaram no Meet. Olha o outro sentido, os alunos chegaram tarde no Meet. Agora eu estou especificando o tempo em que eles chegaram. E quando eu acrescento esse muito? Os alunos chegaram muito tarde no Meet. O que aconteceu? Muito bem, se você aí do outro lado está dizendo assim, professora, muito tarde agora, está modificando o sentido dessa oração porque piorou a situação temporal. As pessoas não chegaram só tarde, elas chegaram mais do que tarde, elas chegaram muito tarde. Pessoal, vocês repararam que esse muito, ele está modificando outra palavra? Perceberam?
Que palavra é essa? Muito bem, é a palavra tarde. Então, repare, pessoal, que esse muito, ele estava tendo o mesmo poder que esse tarde. Na oração anterior, a gente viu que o tarde modificava um verbo, né? Quando a gente usou ele aqui novamente, ele continua modificando esse verbo. Mas ao acrescentar a palavra muito, o muito modificou a palavra tarde. Sabe o que isso significa? Significa que esse muito também é outro advérbio, que a gente chama de advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade é aquele advérbio que vai indicar, vamos dizer assim, uma quantidade que pode ser positiva, crescente, como é o caso aqui, muito tarde, ou pode ser decrescente, se a gente, no lugar de usar a palavra muito, escrevêssemos a palavra pouco. Os alunos chegaram um pouco tarde no MIT. Aí seria também um advérbio de intensidade, mas uma intensidade num grau menor, tá bom? Repare então, pessoal, que o advérbio, ele tem o poder de modificar outro advérbio, isso mesmo, porque você já sabia que tarde era também um advérbio de tempo, né? Então, pessoal, olha a segunda coisa que a gente descobre aqui sobre os advérbios. Advérbio é a palavra que modifica um verbo, mas o advérbio, ele também pode modificar outro advérbio. É isso mesmo. Então, vocês aí do outro lado, fiquem atentos para descobrir a que palavra um determinado advérbio está modificando. Você já sabe, ele pode modificar um verbo, ou seja, uma ação, mas ele pode modificar também um outro advérbio, uma outra palavra igual a ele mesmo, que é um advérbio, tá bom? Agora vamos aqui para o último exemplo, para a gente analisar aqui, ó. As professoras de João Paulo II são exigentes. Tem sentido essa oração? Você vai dizer, claro que tem, professora. Mas e se eu colocasse essa palavrinha agora, ó? As professoras do João Paulo II são muito exigentes. E aí, houve alguma mudança? Se você está dizendo houve, sim. Esse muito aqui, ele está servindo para modificar essa palavra exigentes. Muito bem, pessoal. Se você aí do outro lado percebeu que o muito agora está modificando a palavra exigentes, você já sabe, se ele modifica outra palavra, é sinal de que ele é um advérbio, você já sabe que ele é um advérbio de intensidade, né? Então, repare que quando a gente disse as professoras de João Paulo II são muito exigentes, ó, a gente está aumentando essa característica das professoras. Pessoal, exigentes aqui não é um verbo e nem é um advérbio. Exigentes aqui é um adjetivo, classe gramatical que a gente estudou semana passada, né? Então, exigentes é um adjetivo, tá certo? Se é um adjetivo, é uma característica. Repare que exigentes é uma característica das professoras de João Paulo II. E aí, quando a gente colocou esse muito aqui, olha, elas não são apenas exigentes, elas são muito exigentes. Portanto, eu intensifiquei a característica das professoras. Então, esse muito é um advérbio de intensidade. Pessoal, o que é que a gente aprendeu aqui com essa rápida análise? Que o advérbio, tá? Ele é uma palavra que pode modificar um verbo, uma ação. Ele pode modificar um outro advérbio igual a ele, tá bom? E ele pode modificar um adjetivo.
É isso que você tem que entender nesse primeiro momento. E os advérbios, eles vão indicar circunstâncias. Circunstâncias de tempo, de intensidade, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida e etc. Ok? Então, organizando aqui o nosso pensamento, a gente precisa entender o que é o advérbio, né? Então, tá aqui na tela para vocês, ó. O advérbio é a palavra invariável, pessoal, isso aqui é muito importante. Invariável significa que ele não varia, não muda de gênero, não muda de número e não muda em grau, tá bom? Ele é invariável e serve para modificar. Olha o que eu falei para vocês. O advérbio, ele vai servir para modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, tá certo? Indicando uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, afirmação e etc. A gente vai ver cada uma dessas circunstâncias já. Mas o que você não pode esquecer é que advérbio é a palavra que modifica o verbo, está junto do verbo, modifica o seu sentido, mas também pode modificar o sentido de um adjetivo, de uma característica, ou ele pode ainda modificar o sentido de um outro advérbio igual a ele, tá bom? Pertencente à mesma classe gramatical. E aqui eu apresento para vocês algumas palavrinhas que funcionam como advérbios, tá bom? E algumas delas são elas, que aqui estão. Hoje, ali, não, sim, perto, talvez, aqui, certamente, pouco, nunca, ontem, quiçá, devagar, provavelmente, muito, calmamente, longe, agora e etc. Todas essas palavras que estão aqui nesse círculo são advérbios. E já dá aí para você saber quais deles são advérbios de tempo, quais deles são advérbios de lugar, quais deles são advérbios de modo, de afirmação. Já dá para você identificar aqui, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, olhando aqui novamente, pessoal, nós temos o seguinte, né? Os advérbios sempre indicam alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. Aqui a gente apenas reforçou o que já havíamos dito há pouco, né? Que o advérbio, ele sempre vai indicar uma circunstância e ele modifica o verbo, o adjetivo ou mesmo um outro advérbio. Isso aí não é mais novidade, é só uma reexplicação do que acabamos de afirmar há pouco. E aqui, para a gente entender ainda mais, vamos de exemplo. Olha, essa aqui é a Carla, tá, pessoal? Vocês estão vendo que ela é bastante animada. Imagine você que ela foi para uma festa, tá? E aí você observou Carla na festa e disse assim: Carla dançou. Pergunta para vocês, essa frase, se alguém diz Carla dançou, ela já tem um sentido completo? Você entenderia o que está sendo dito? Se você disse sim, você acertou. Mas me diga uma coisa, será que essa frase ou essa oração, ela poderia ficar ainda mais completa? Vamos imaginar que você foi para a festa com a Carla e viu que a Carla dançou a noite inteira na festa. E aí você vai e diz o seguinte, olha, Carla dançou muito. E aí, pessoal, você acrescentou uma informação nova? Muito bem, se você disse sim, professora, porque quando eu acrescentei a palavra muito, eu estou dando uma nova ideia, passando uma nova informação. Carla, ela não só dançou, como ela dançou
muito, né? Ou seja, ela se divertiu bastante, né, pessoal? Muito bem, é isso mesmo. E aí vem uma perguntinha aqui, olha. Você precisava adicionar essa ideia? Esse muito, ele é obrigatório aqui? Ou eu poderia tirá-lo? Se você poderia tirá-lo, ó, ficaria assim, Carla dançou. Poderia dizer somente dessa forma essa oração? Claro que sim. Porém, quando a gente coloca esse muito, a gente adiciona uma informação a mais. Ele não é essencial, né? Pois a frase ela já estava completa. Carla dançou. Porém, quando a gente coloca esse muito, apesar dele ser dispensável, ele não ser obrigado a estar aí para a oração ter sentido, ele nos ajuda a entender melhor a frase, ou seja, se acrescenta uma informação a mais a essa oração, a essa frase, tá certo? Então, por isso que os advérbios, eles são importantes, porque embora eles não sejam essenciais para que a oração ganhe um sentido, mas quando eu acrescento os advérbios, eu estou explicando melhor um acontecimento, uma frase, uma oração, tá certo, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Nós temos aqui Carla dançou, você já sabe disso, né? E aí eu poderia acrescentar a palavrinha ontem. E aí, pessoal, quando eu acrescentei essa palavrinha ontem, mudou o sentido? Mudou, né? Uma coisa é eu dizer que Carla dançou, outra coisa é quando eu digo em que tempo, quando foi que ela fez isso? Foi ontem, tá bom? Então, esse ontem aí você já pode deduzir que é uma informação a mais, né? Que é um termo que deixa mais explicado a oração, portanto, deve ser um advérbio. Repare que ele modifica o sentido do verbo dançou. Repare aqui agora, ó, o bolo está bom. Tem sentido eu falar assim? O bolo está bom? Com certeza, né? Agora, se eu acrescento aqui o muito, pessoal, ó, o bolo está muito bom. Modificou o sentido da oração? Claro que modificou, né? Uma coisa é o bolo está bom, outra é ele está muito bom. Significa que ele está melhor ainda, né? Mais delicioso ainda. Então, você já tem uma noção que esse muito é um advérbio, né? Que ele está modificando, ó, essa palavrinha aqui que é o bom, tá bom? Repare aqui embaixo agora, ó. Você fala inglês. Imagine que a pessoa falou aqui. Você fala inglês bem. Repare que esse bem, ele é um advérbio que está modificando o verbo falar. Ela não fala apenas inglês, ela fala bem inglês, né? Agora imagine aqui que tivesse outra palavrinha aqui nessa oração. Você fala inglês realmente bem. Repare que esse realmente modifica o sentido da palavra bem. Não é só bem, mas é realmente bem, né? Ou seja, estou afirmando de que ela realmente fala bem, tá, gente? O que é que eu tô querendo mostrar aqui para vocês com esses exemplos? Olha, aqui nesse primeiro quadradinho, né, a gente percebeu que quando a gente falou Carla dançou, tinha um sentido. Porém, quando a gente acrescentou a palavra ontem, essa palavra ontem, que é um advérbio, serviu para modificar, ó, modificar dançou, que é um verbo, tá bom? Então, você já sabe que o advérbio, ele pode modificar um verbo, né? Aqui, olha, o bolo está bom. É diferente quando eu digo que o bolo está muito bom. Repare que o muito, ele é um advérbio também. E esse muito agora, ó, ele estava modificando a palavrinha bom, que não é verbo, não é uma ação,
é uma característica, é um adjetivo. Nós também já sabemos que os advérbios, eles podem modificar os adjetivos. E aqui nós tínhamos, você fala inglês, né? Bem, tá certo? E aí depois a gente acrescentou a palavra realmente bem. Bem, a gente sabe que já era um advérbio de modo, porque indica a forma como você fala inglês. É bem, tá bom? E aí, quando eu acrescentei realmente, eu acrescentei um novo advérbio. Então, nesse caso aqui, você fala inglês realmente bem, nós temos o exemplo de um advérbio que está modificando outro advérbio. E nós já sabemos que os advérbios, eles podem modificar um verbo, eles podem modificar um adjetivo e o advérbio ele pode modificar também um outro advérbio, tá bom, pessoal? E aqui eu quero apresentar para vocês algumas circunstâncias que os advérbios podem indicar e também alguns exemplos desses advérbios, tá, pessoal? Então, a gente precisa entender que os advérbios, eles podem indicar circunstância de tempo, de intensidade, de lugar, de modo, de afirmação, dúvida ou negação, tá certo? Existem outras circunstâncias? Existem sim. Daqui a pouquinho a gente vê mais algumas dessas circunstâncias. Mas vamos ver aqui, olha, alguns advérbios que indicam tempo são essas palavrinhas aqui, olha. Ainda, agora, amanhã, anteontem, à tarde, à noite, de repente, de súbito, em breve, de vez em quando, depois, hoje e anteontem. São palavras que indicam tempo, tá, pessoal? Então, são advérbios de tempo, tá? Nós vamos já falar das locuções adverbiais. Só para você já ter uma noção aqui, locução adverbial é quando você tem um conjunto, ó, locução é sempre conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Então, ó, a noite. Repare que aqui nós temos duas palavras, portanto, é uma locução adverbial. De, vez, em, quando. Nós temos 4 palavras aqui indicando esse tempo. Como nós temos 4 palavras, não é mais um advérbio, é uma locução adverbial, tá bom? Lá na frente eu explico melhor a questão das locuções adverbiais. Vamos conhecer agora alguns advérbios de intensidade. Tá aqui, ó. Bastante, o muito, que a gente já conheceu, pouco, menos, mais, demasiadamente, por completo, apenas, todo, em demasia, em excesso. Todas essas palavrinhas aqui são advérbios ou locuções adverbiais que indicam intensidade. Não esqueçam, a intensidade ela pode ser no sentido crescente ou no sentido decrescente. Por isso que nós vamos ter muito, vamos ter também pouco, vamos ter mais e vamos ter menos como advérbio de intensidade, tá bom? Vamos conhecer agora alguns advérbios de lugar. Olha aqui se indica lugar. Abaixo é um lugar, acima, por dentro, por fora, por aqui, aqui, ali, atrás, lá, à direita, à esquerda, acolá, adiante, aí e etc. Então, as palavrinhas que indicam lugares, elas são consideradas advérbios de lugar, tá bom? Vamos conhecer agora os advérbios de modo. Bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, às pressas, com calma,
lado a lado, às ocultas, às claras, frente a frente, assim, debalde e etc. Pessoal, todas essas palavras aqui são advérbios que indicam um modo, tá bom? Quando você diz eu ando bem depressa, olha, ou então eu ando apenas, né, depressa. A palavrinha depressa está indicando o modo como você anda, tá bom? Eu estou bem. Esse bem está indicando como você está, o modo como você está. Quando alguém pergunta tudo bem, aí você diz não, eu estou mal. Esse mal, né, vai estar indicando o modo como você está. Vamos seguindo então agora para os advérbios de afirmação. Olha, são eles sim. Olha que o sim sempre é uma afirmação, né? Certamente, efetivamente, realmente, de fato, por certo, sem dúvida. São palavras que servem para afirmar, confirmar algo, tá bom? Portanto, são advérbios e locuções adverbiais de afirmação. Temos também os advérbios de dúvida, né? Dúvida é que não passa certeza, é o contrário da afirmação. São eles aqui, ó, possivelmente, provavelmente, quiçá, tá bom? Esse quiçá é a mesma coisa que tomara, talvez, porventura, acaso, tá, gente? E etc. São palavras que expressam dúvida, portanto, são advérbios de dúvida. E temos os famosos advérbios de negação, que é a palavra mais famosa, o advérbio mais famoso de negação é o não. Mas além desse advérbio de negação, você vai ter as locuções adverbiais. De jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum. Todas essas expressões aqui têm o mesmo valor do não, servem para negar, então, ou é um advérbio de negação ou uma locução adverbial de negação, tá bom? Bom, aqui a gente ainda tem uma listinha, tá bom? Com advérbios de afirmação, alguns a gente já viu, né? Outros talvez não. Vamos repetir aqui, ó, realmente, sem dúvidas, com certeza, sim, etc, né? São advérbios ou locuções adverbiais de afirmação. Nós já vimos os de negação, não, de forma alguma, jamais, nunca. Observe que nessa listinha a gente tem algumas palavrinhas que não tinha lá no quadrinho anterior, tá? A gente então vem completar aqui. Temos também advérbio de lugar, que você já sabe, são aquelas palavrinhas que vão indicar um lugar, aqui, lá, dentro, longe, ao lado, à direita, etc. Todas essas palavrinhas aqui vão estar indicando um lugar, portanto, são advérbios de lugar. Temos também os de tempo, ontem, tarde, agora, logo, em breve, tá? Todas essas palavras aqui também expressam advérbios ou locuções adverbiais de tempo. E aí surge essa novidade aqui, ó, gente. Advérbio de frequência. Na lista anterior não tinha esse advérbio de frequência. Olha os exemplos aqui, ó. Todos os dias, repare que é uma frequência, né? É uma locução adverbial de frequência. Mensalmente, quinzenalmente, tá, pessoal? São anualmente, são advérbios de frequência, tá? Sempre e o nunca e etc, tá bom? Temos também os advérbios de intensidade, que você já os conheceu, né? Pouco, muito, bastante, demais, menos, etc. Temos aqui também uma outra novidade, ó, o advérbio de companhia, tá? Advérbios de companhia ou locuções adverbiais de companhias, como por exemplo, com, junto a, na companhia de e etc. São advérbios e locuções adverbiais que indicam companhia.
Temos também os de dúvidas, que a gente já viu lá atrás, né? O talvez, provavelmente, acaso, quem sabe, e etc. São aqui mais advérbios para que a gente possa reforçar as circunstâncias que eles podem indicar, tá bom? Agora a gente segue aqui para falar especificamente de locução adverbial. Eu já andei falando com vocês aqui sobre locução adjetiva, tá, pessoal? Aqui é o mesmo princípio, o que vai mudar é a classe gramatical. Locução, sempre que vocês virem essa palavrinha locução, lembre-se da palavra conjunto, conjunto de palavras. Locução sempre vai ser um agrupamento de palavras, tá bom? No caso da locução adverbial, vai ser um conjunto de duas ou mais palavras que juntas elas vão funcionar como se fosse um advérbio. E você já sabe, o advérbio ele serve para modificar um verbo, um adjetivo ou mesmo um outro advérbio. Então, as locuções adverbiais vão servir para a mesma coisa. Elas vão modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. A diferença vai estar na quantidade de palavras. Quando a gente fala em advérbio, a gente está falando de uma palavra que modifica verbo, advérbio ou adjetivo. Quando a gente está falando em locução adverbial, aí a gente está falando em mais de uma palavra que vai funcionar como se fosse um advérbio. Olha o exemplo aqui, ó. Sem dúvidas venceremos a pandemia. É verdade, pessoal, eu creio nisso, né? Repare aí que nós temos um conjunto de palavras aqui, ó, sem dúvidas, que está servindo para modificar o verbo venceremos, tá? Portanto, repare que esse sem dúvida venceremos a pandemia é diferente de falar venceremos a pandemia. Quando a gente diz sem dúvidas, essa pessoa ela está com certeza, ela está com 100% de certeza. Portanto, esse sem dúvida aqui, ó, ele é formado por duas palavras, ele está modificando o verbo venceremos, portanto, ele é uma locução, que são duas palavras, uma locução adverbial, porque está modificando o verbo, é uma locução adverbial de afirmação, tá bom? Se é sem dúvidas, é porque a pessoa está afirmando. Vamos para o segundo exemplo? A equipe do JP Segundo, de modo algum, desistiu dos alunos. É verdade, viu, pessoal? Não desistimos de nenhum aluno. Repare aqui, pessoal, que essas três palavrinhas aqui, ó, de modo algum, é a mesma coisa de dizer não. De modo algum significa não desistiu dos alunos. Repare que de modo algum está modificando o verbo desistiu. São três palavras que têm o mesmo valor do advérbio não, tá certo? Portanto, de modo algum é uma locução adverbial de negação e modifica o verbo. Então, repare, pessoal, que a locução adverbial ela tem a mesma função, tá certo? Do advérbio. Ela tem a mesma função. A diferença é que ao invés de usar só uma palavra, você pode estar usando duas, três ou até mais, como uma espécie de advérbio. Mas no caso de ter mais de uma palavra, vira locução adverbial. E aqui, pessoal, você tem uma lista também com locuções adverbiais. Quando a gente mostrou a listinha ou as listinhas anteriores sobre advérbio, lá tinha advérbios, ou seja, palavras
que indicavam circunstâncias, mas lá também tinha grupos de palavras, lá você também já tinha locuções adverbiais, tá bom? E aqui, nesse caso, a gente separou somente locuções adverbiais, ó. Locução adverbial de lugar, ó. A distância. Repare, ó, tem mais de uma palavra. A distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. Repare que todas essas expressões aqui são formadas por mais de uma palavra e estão indicando lugar, portanto, são locuções adverbiais de lugares, tá bom? Temos também as locuções adverbiais de tempo, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às vezes, de vez em quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia. Repare que todas essas expressões são formadas por mais de uma palavra, e estão indicando tempo. Então, não são mais advérbios, são locuções adverbiais. Temos também as locuções adverbiais de modo, de cor, em vão, em geral, em soslaio, frente a frente, de viva voz. Todas essas palavras aqui, elas estão indicando modo. Se estão indicando modo e é formado por um conjunto de palavras, então é locução adverbial de modo. Locução adverbial de quantidade, tá? Em excesso, de todo, de muito, por completo. Também podemos estar aqui chamando de advérbio ou locução adverbial de intensidade. Locuções adverbiais de afirmação, sem dúvidas, de fato, por certo, com certeza, são todas locuções adverbiais de afirmação. Locuções adverbiais de negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Repare que todas essas expressões estão negando, são então locuções adverbiais de negação. Locuções adverbiais de intensidade, de muito, de pouco, de todo, em excesso, tá certo? Estamos chegando aqui ao fim, vamos dar uma olhadinha ainda nas locuções adverbiais de dúvida. Quem sabe, por certo, tá bom? São locuções adverbiais de dúvida. Temos também locução adverbial de inclusão, o além disso. Né? Estamos aí incluindo algo a mais quando a gente usa além disso. São duas palavras, então é uma locução adverbial que inclui, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido para que serve um advérbio, né? O que significa um advérbio, qual a diferença entre advérbio e locução adverbial, está na questão da quantidade de palavras e também nas circunstâncias que os advérbios e as locuções adverbiais podem expressar num contexto, numa oração, tá bom? Num enunciado. Se você entendeu isso, parabéns para você aí do outro lado da telinha e a gente então começa a se despedir aqui. Valeu, galerinha top, até a próxima, tá certo? Não se esqueça que a gente vai deixar um exercício aqui no Google Sala de Aula de Língua Portuguesa. E agora sim, por hoje é só e eu já fui.